A natação é uma das atividades físicas mais recomendadas para quem sofre de asma. Na natação é a única atividade que a pessoa puxa o ar, inspira pelo nariz e solta o ar pela boca, que vai ajudar a pessoa a soltar mais o ar. Então vai trabalhar bem essa questão, vai fortalecer bem a musculatura respiratória. Obstrução das vias respiratórias, tosse seca, ruído no peito e ansiedade. Esses são alguns dos sintomas mais comuns da asma que Miguel, de 4 anos, conheceu de perto. Antes da natação, ele praticamente não tinha muita vida respiratória, né? Era questão de dificuldade para respirar, dificuldade até mesmo para desenvolver a questão da calma, da tranquilidade. Então, você era um menino mais agitado. Rejane conta os resultados após o início das aulas de natação. Em relação à asma, ele voltou a respirar, né? Ele tem uma respiração melhor hoje, ele já não respira tanto pela boca assim, né? A questão do sono, que melhorou muito também, né? E principalmente a questão da bronquite, que desapareceu. A gente hoje já não tem mais as crises frequentes que ele tinha mais. Os exercícios físicos devem ser feitos sempre com acompanhamento médico. Recomenda-se que o asmático inicie o tratamento desde a infância. Ainda assim, os resultados são satisfatórios quando na fase adulta. Quando é criança fica mais fácil, né? O progresso é mais rápido, né? Adulto demora um pouco mais, né? Mas também tem uma melhora significativa. Eu fiquei assustada com esse número, eu não imaginava que era um número tão grande de pessoas. E aí eu queria começar perguntando, o que é a asma? Bem, a asma ela é uma doença crônica que gera inflamação nos pulmões, né? E aí o indivíduo asmático, quando ele entra em contato com algum fator desencadeante, pode ser poeira, mofo, cheiro forte, cigarro, ele desenvolve o que a gente chama de broncoconstrição, que nada mais é do que a contração, o estreitamento dos brônquios. E isso vai representar, assim, clinicamente, enxieira, falta de ar, cansaço, opressão torácica. E essas crises são recorrentes, elas voltam de tempos em tempos, se a pessoa não é adequadamente tratada. E agora, doutora, por exemplo, hoje nós vivemos num país tropical e Belo Horizonte nós temos uma particularidade. Agora de manhã nós já estamos com 28 graus, mas de um tempo quente e extremamente seco. Isso. O que isso influencia, o quanto que isso piora esse estado asmático? A influência climática ela é muito importante no desencadeamento das crises. E é um fator que o indivíduo não tem controle, e isso é ruim, né? Porque vários fatores, como poeira, mofo, o indivíduo tem como, a pessoa tem como controlar. Mas o tempo realmente foge do controle. O pior tempo para o indivíduo asmático é o tempo frio e seco. Então o inverno, sem dúvida, é o pior, o outono e o inverno. Mas esse período em que nós estamos, em que o tempo é quente, porém seco também, ele irrita as vias aéreas e ele pode desencadear, sim, as crises de asma. Eu queria perguntar, a questão da asma pode ter uma questão genética também? Não, a questão genética é primordial, quer dizer, dificilmente um indivíduo tem asma sem que um parente de primeiro grau tenha. Então há um fator genético assim preponderante. Então nas pessoas que têm asma, geralmente pai, mãe, irmãos têm também. Então é um fator de risco. As pessoas que têm asma na família têm que estar mais atentas ao diagnóstico. Quanto à asma em si, doutora Isabela, a gente vê que algumas pessoas, algumas têm que fazer uso daquela bombinha, são até dependentes daquele clavolinato, como é que chama? Não, salbutamol. Salbutamol, olha para você ver. Aerolim. Então, é o aerolim e tudo. Alguns são dependentes daquilo ali, outros conseguem controlar. A asma, ela tem, assim, essas graduações, desses níveis, assim? Com certeza. A asma, ela é classificada, né? Tem vários níveis, vamos dizer assim. Tem asma intermitente, que vem de tempos em tempos, asma persistente, que o indivíduo tem sintomas contínuos. E dentro da asma persistente, a gente tem graduações, leve, moderada e grave. E dependendo da classificação, esse indivíduo exige um tipo de tratamento ou outro. E aí a gente não deve usar o termo dependência da medicação. Isso às vezes a pessoa fica resistente
ao tratamento, como se aquilo fosse gerar uma dependência, não é por aí. Né? Dependendo do diagnóstico desse quadro, se é asma intermitente, persistente, leve, o indivíduo precisa de um tratamento específico e muitas vezes esse tratamento exige o uso de medicações diárias. Mas não é porque ele é dependente, é porque o tratamento próprio para aquilo demanda aquela medicação. Entendi. Você falou de diagnóstico. Como diagnosticar a asma? Olha, a asma na criança, ela é diagnosticada muito clinicamente. São esses sintomas recorrentes de chieira, falta de ar, cansaço. A partir dos 6 anos de idade, existe um exame que chama espirometria, que é um exame que a pessoa sopra dentro de um aparelho que faz um gráfico e esse gráfico estima o grau de obstrução das vias aéreas. Então, a partir dos 6 anos, existem critérios laboratoriais e clínicos. E antes dos 6 anos, o critério clínico é a conversa, a anamnese, o exame, a ausculta do pulmão, junto com a história familiar, né? Sim. Toda uma organização da conversa, da anamnese, que é a consulta pediátrica, para poder definir se a criança tem mesmo ou não o diagnóstico de asma. Agora, doutora, por que em alguns casos essa crise de asma, ela se acentua até mesmo no período da noite ali e tudo, a pessoa tem essas crises? Por quê? O pior período, o período que qualquer um de nós, com ou sem asma, a gente tem uma contração do brônquio à noite e no início da manhã. Para um indivíduo que tem asma, para a criança, para o adulto, esse é o período mais crítico. Porque se ele já tem uma tendência a essa contração, a essa redução do calibre da via aérea, esse é o período em que ele vai ficar pior. Então, as crises tendem a se agravar à noite e no início da manhã. Eu queria perguntar sobre os tipos de tratamento, né? Um deles é o aerolim, a natação. O que pode ser feito que pode ajudar, né, na questão de tratamento? Tá. A primeira coisa é a prevenção, né? O indivíduo asmático tem que estar preparado para reconhecer os fatores desencadeantes. Ao longo da vida, o indivíduo vai entendendo, olha, eu não posso com cheiro de cigarro, então eu tenho que me afastar, me distanciar, pedir que não fume perto de mim. Então, cada indivíduo reconhece aquilo que desencadeia as crises e tende a evitar. Eu acho que a prevenção é a base de tudo, né? Uma vez que, mesmo com a prevenção, ele entra em crise, aí tem vários estágios de tratamento. O resgate da crise, que é assim, eu entrei em crise, eu tenho que sair dessa crise. É o aerolim, o Berotec, que são broncodilatadores. Eles cortam a crise, abrem o pulmão. Esse é o tratamento da crise. Agora, dependendo do tipo de asma, essa pessoa precisa de um tratamento preventivo, que é o que a gente chama de profilaxia das crises. Então, ele vai usar um outro medicamento, que tem vários, pode ser o Clenil, que é muito conhecido, tem vários corticoides inalatórios, uns mais potentes, uns menos potentes, que são usados diariamente para prevenir as crises. Então, é essencial que a pessoa procure um pneumologista para definir qual é o estágio da asma dela, para saber qual o tipo de tratamento que ela vai receber. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.